Como que em um país violento como o nosso, nós podemos desejar que um departamento, que um segmento viva em paz? Não há como. Não há como extrair o futebol de um ambiente de pura violência como nós temos aqui. Nós somos um país violento, resolve as coisas na porrada, a tiro, em que o crime organizado está em tudo quanto... Está nas torcidas organizadas também. Né? Consequentemente em escolas de samba. Assim como está em prefeitura, Câmara Municipal, não estou aqui demonizando nenhum... Não é porque é escola de samba e torcida de futebol que ali está o crime. Não, o crime organizado está nos gabinetes também, com perfuminho, gravata, gel no cabelo, camisa de manga comprida. Eles estão em todos os lugares. Mas notadamente nas torcidas organizadas de futebol, que nos estádios fazem aquilo que essa gente sabe fazer, que é pancadaria, porrada. Nós estávamos falando aqui sobre um crime ainda sem solução e sem nenhum preso, o assassinato daquele torcedor do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Não tem ninguém preso até agora. Estão dando um baile na polícia de São Paulo, esses torcedores da Mancha Verde, que assassinaram um torcedor do Cruzeiro naquela emboscada na rodovia Fernão Dias. O sujeito morreu queimado, carbonizado, não conseguiu descer do ônibus e torturaram mais uma penca de cruzeirense largado no asfalto na Fernão Dias, dando com pau e ferro na cabeça deles, largados no chão, ensanguentados, batiam. Os caras pareciam bonecos de posto largados no chão, sem nenhuma reação. O corpo só se movimentava com a força da pancada que eles recebiam. E mesmo assim eles continuavam batendo. Uma agressividade atroz, absoluta. A agressividade temperada com a certeza de que nada vai acontecer. E não acontece mesmo. Tanto não acontece que um caso vai servindo de exemplo para o outro. O jeito fala assim, bom, bateram lá, não aconteceu nada, por que eu não posso bater aqui? Vou bater também. Né? E o problema era a cabeça de porco que jogaram dentro de campo no estádio do Corinthians, não é? O sujeito que jogou a cabeça de porco, que aliás teve um irmão morto numa briga de torcida, e até hoje também não sabem quem matou o irmão dele, mas o sujeito que jogou a cabeça de porco lá na Neoquímica Arena foi tratado como o pior dos bandidos. Estava certo o que ele fez? Claro que não. Ele está exortando a violência? Claro que está. Porco é o símbolo do Palmeiras. Na hora que você joga uma cabeça de porco dentro do campo, é como se você estivesse jogando a cabeça. O símbolo significa, estou jogando lá para dentro a cabeça do meu adversário. Mas cá entre nós, ele comprou a cabeça de porco num açougue, R$60. Foi inadvertida a ação. A cabeça de porco não podia ter entrado lá dentro. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas é uma cabeça de porco comprada no açougue, né? Que incrivelmente foi mais discutida do que o show de horrores que aconteceu ontem em Belo Horizonte, no estádio do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu ontem, um vexame para o Atlético Mineiro, né? O primeiro título disputado dentro da sua arena, do seu novo estádio, ficou na mão do seu principal rival depois do Cruzeiro. Talvez até à frente do Cruzeiro. O Atlético Mineiro tem uma rixa terrível, uma rivalidade tremenda com o Flamengo. Uma rivalidade que não é correspondida. O Flamengo não vê no Atlético Mineiro um adversário tão importante, mas o Atlético Mineiro vê no Flamengo o pior dos seus inimigos. O Atlético Mineiro tinha perdido o primeiro jogo, o jogo de ida, final da Copa do Brasil, por 3-1, e ontem precisava virar o placar para cima do Flamengo em casa. Era a chance de o Atlético Mineiro se sagrar campeão no seu novo estádio. Não aconteceu, muito pelo contrário, o Atlético Mineiro perdeu de novo para o Flamengo. Perdeu os 2 jogos para o Flamengo. A torcida do Atlético Mineiro gabaritou o Código Penal, digamos assim. Tem acusação de crime de racismo, tem acusação de crime de homofobia, enfim, eu não vou aqui tipificar os crimes, porque eu não sou advogado, eu não sei tipificar os crimes cometidos. Que tipo de crimes ou tentativa de cometimento de crimes vão ser atribuídas por causa desses episódios que eu vou mostrar agora para vocês, junto com o Thiago e com a Tainá.
torcida do Atlético Mineiro entrou com bombas ontem na Arena MRV. Estouraram pelo menos 2 bombas no estádio lançadas pela torcida do Atlético Mineiro para dentro do gramado. Uma quase atingiu os jogadores do Flamengo. Outra atingiu um fotógrafo. O fotógrafo Nuremberg José Maria está aí jogado no chão, foi trabalhar. Eu tenho certeza que esse fotógrafo, se pudesse, domingo à tarde, estaria em casa com a família. Ele estava trabalhando. Foi trabalhar. Nuremberg José Maria relatou, ele conversou com o Globoesporte.com. E posicionado atrás do gol do goleiro Rossi do Flamengo, ele disse que não foi só uma, mas várias bombas, além de copos de cerveja e outros objetos arremessados. Deixa eu achar aqui o que ele falou. Estava eu, mais uns 5, 6 colegas fotografando atrás do gol. No segundo tempo, quando o Flamengo fez o gol, começaram a soltar bomba. Como é que entraram com bomba dentro do estádio do Atlético Mineiro? Bomba. Começou a vir copo de chopp em cima da gente, caiu em cima do meu equipamento, caiu na minha cabeça. Depois bombas, várias, mas muitas mesmo. Eu consegui escapar de uma que caiu no campo, estourou. Mandaram mais umas 4 ou 5. Só que uma das 4 caiu no chão. Pulei para sair, que ia pegar no meu rosto. Pisei nela. Aí estourou. Você tem uma ideia? Estourou a parte de cima do tênis, estourou a meia, estourou o fundo e eu tive um corte no pé. O bombeiro me pegou, me levou para o pronto-socorro dentro da arena. Prontamente eles pegaram a ambulância, me levaram para o hospital e me atenderam rapidinho. Ele fraturou 3 dedos do pé, rompeu tendões, precisou passar por cirurgia e foi transferido de hospital. ...67 anos, tem uma vida dedicada ao trabalho de fotografia e captação de imagens, é figura presente em eventos esportivos em Belo Horizonte. Quando perguntado se voltará a trabalhar com futebol, olha ele aí, um senhor de 68 anos, minha gente. O profissional deixou em aberto, mas citou o apoio da mulher para que ele volte. Falei com a minha esposa que não voltaria, mas ela falou que não, que é o que eu amo fazer, que não vai deixar. O médico me deu uma previsão de 2 a 3 meses. Parado, mas estou muito assustado. O Clube Atlético Mineiro está ciente e lamenta profundamente o incidente. O clube entrará em contato com o profissional e oferecerá toda a assistência possível para sua recuperação e seguirá colaborando com autoridades para a identificação dos culpados. Não há conversa a não ser a interdição desse estádio. Esse estádio tem de ser fechado imediatamente e por tempo indeterminado, até que sejam dadas garantias pelos organizadores dos eventos, pelos proprietários do estádio, de segurança para quem trabalha ali, como fotógrafo que ficou estatelado no chão com 3 dedos arrebentados, como jogadores do Flamengo e como jogadores do Atlético Mineiro também. E quem garante que um dia não vão partir para cima deles? O STJD, tão rigoroso em alguns casos, por exemplo, o Corinthians teve de jogar uma partida com portões fechados por causa de cânticos homofóbicos. Justa a decisão do STJD. Mas foi o único caso de punição por canto homofóbico em estádio do país. Todo mundo faz canto homofóbico. A gente precisa ter um paralelo. A gente precisa ter um parâmetro. Então, se a cabeça de porco pode gerar até 10 jogos de punição e pode gerar a exclusão do rapaz da cabeça de porco dos estádios de futebol, qual é... Vejam que é importante ter um parâmetro, né? Qual é a punição para esses caras, por exemplo? Qual é a punição para organizadores de um evento que permitem que torcedores entrem com bombas no estádio? Qual é a punição para um estádio em que os organizadores do evento permitem que explodam inúmeras bombas? Qual é a punição para um estádio em que um trabalhador, um fotógrafo, um senhor de 68 anos, tem o pé cortado e o tênis estourado, além de 3 dedos arrebentados, tem de se submeter a uma cirurgia e ficar 3 meses sem trabalhar por causa da explosão de uma bomba? Qual é a punição possível para um estádio em que os torcedores invadem o gramado? Porque teve gente que invadiu o gramado para agredir torcedores. Então é preciso ter parâmetro. Qual é a gravidade de um caso e qual é a gravidade do outro? E precisa ter punição.
A punição que não houve, por exemplo, ou houve pela metade, quando torcedores invadiram a Vila Belmiro, num jogo Corinthians e Santos, e deram uma voadora nas costas do Cássio. Foi uma voadora, podia ter sido uma facada, podia ter sido uma pedrada, podia ter sido um tiro, podia ter sido uma bomba. Foi uma voadora, menos mal. Veja que a gente tem de fazer essa gradação aqui, né? Achar bom que foi só uma voadora, porque podia ter sido uma facada. Então, a punição, ela não pode ser suave, branda, ela tem de ser exemplar. Exemplar. O Galo será denunciado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 211 prevê pena de até R$100 mil, o que é dinheiro de pinga para o Atlético Mineiro, cá entre nós, né? Interdição do estádio para o clube que deixar de manter o local que tenha indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para a sua realização. O artigo 203 prevê perda do mando de campo por até 10 partidas, o que é muito pouco para a gravidade do que aconteceu, e multa de até R$100 mil para o clube que deixar de tomar as providências devidas. R$200 mil no máximo. Isso aí provavelmente os donos do Atlético têm no bolso. O árbitro escreveu na súmula: informo que durante a partida, aos 12 minutos e aos 50 minutos, foi colocado um laser no rosto do goleiro visitante vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Então teve laser, aí vem o árbitro. Foram arremessadas bombas no gramado, explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, aos 49 minutos, aos 50 minutos e aos 52 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Além dos objetos arremessados ao campo e da tentativa de invasão, uma bomba lançada ao campo atingiu o fotógrafo Nuremberg José Maria, 67 anos, que foi atingido no pé. A Polícia Civil abriu inquérito. Então, minha gente, agora é esperar rigor do STJD. E espanto de partes da sociedade. O mesmo espanto já tá bom da cabeça de porco. Já tá bom, o mesmo nível. Embora seja muito mais grave o que aconteceu ontem do que aconteceu na segunda-feira passada. É claro que estou aqui falando óbvio e sendo irônico, usando um pouquinho de ironia também, mas é que, de fato, parece que tem gente que dá o mesmo peso para essas duas. Aliás, até para achar a notícia hoje, você tem de ficar rodando os portais, sabe? Porque tá lá no pé. É óbvio que o Corinthians dá uma repercussão, né? Outros times, enfim, tem outra, mas aí é a vida, né? Agora, a gente não pode se pautar por isso. É preciso se pautar pela gravidade do episódio. E o que aconteceu ontem em Belo Horizonte é muito mais grave do que qualquer outra coisa. Tanto é assim que o Flamengo divulgou uma nota falando em cenas de selvageria. O rubro-negro pediu punição para todos os responsáveis pelos atos de vandalismo, agressão e selvageria que mancharam a imagem de uma das maiores competições do futebol brasileiro. E, infelizmente, o cenário de guerra visto ontem não é novidade em jogos realizados em Belo Horizonte contra a equipe do Atlético Mineiro, diz a nota. A rivalidade entre as equipes, que deveria ficar restrita ao ambiente desportivo de forma salutar, extrapolou a barreira do razoável, de modo que autoridades precisam e devem tomar medidas urgentes. Os gestores da arena, juntamente com a diretoria do Atlético Mineiro, tinham a obrigação legal de organizar o evento e assegurar a segurança dos presentes e não se desincumbiram disso. A fiscalização e revista de pessoas foi totalmente falha, permitindo o ingresso de bombas e outros artefatos que causaram danos e ferimentos às pessoas. E aí o Flamengo diz tudo o que foi feito com a intenção de prejudicar os torcedores da equipe ontem lá em Minas Gerais. Os bares pararam de vender bebida e refrigerante ainda no primeiro tempo, os bares para a torcida do Flamengo. Sendo que, além do calor intenso, os torcedores do Flamengo não tinham sequer acesso à água potável para limpar o rosto, em razão do uso constante de gás de pimenta ou para hidratação. Coisa pequena, né? O camarote destinado aos dirigentes e à comissão técnica do Flamengo não contou com segurança necessária para o evento. Diversos torcedores do Atlético ofenderam e ameaçaram os dirigentes e profissionais. E coisa pequena, né? É preciso saber ganhar na vida e saber perder também, né? E ontem, para tentar estragar... Veja, o Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil. Ganhou os 2 jogos do Atlético Mineiro, sem choro nem vela. E aí, numa atitude pequena, a direção do clube ou da arena, não sei exatamente, colocou o hino do Atlético Mineiro para atrapalhar a comemoração do título da Copa do Brasil ontem. Um negócio, né? Enfim,
pequeno mesmo, né? Nada vai apagar o fato de que o primeiro título disputado nesse estádio é do Flamengo. Com hino ou sem hino. E agora é esperar rigidez e rigor do STJD para fechar esse estádio por um bom tempo, até que garantam segurança para quem pisa lá dentro. Para os próprios torcedores do Atlético, a imensa maioria, que não se envolveu nessa canalice que aconteceu ontem, para os adversários e para quem precisa num domingo à tarde, ao invés de ficar em família, ficar em casa aproveitando o jantar e trabalhar. E corre o risco de sair de lá sem 3 dedos do pé. Não é? Enfim, minha gente. E o episódio do Palmeiras segue sem preso, hein? Da Mancha Verde, perdão. O episódio da Mancha Verde segue sem ninguém preso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.